Amados irmãos, trataremos agora da Santa Missa já a partir do ofertório. Iniciado o ofertório, o sacerdote irá preparar o altar para a consagração. O primeiro gesto do padre é abrir sobre o altar o corporal. Quem já prestou atenção no ofertório, que é o que acontece no altar, o cálice da missa ele vem acompanhado de vários paninhos, que nós chamamos de alfaias. A primeira delas é o corporal. O corporal é esse tecido maior, que é dobrado em forma de cruz. O sacerdote irá abrir ele sobre o altar, e sobre o corporal ele irá colocar a patena com a hóstia e o cálice com a mistura de vinho e água. O corporal ele tem a função de limitar o lugar do sacrifício. Vocês podem perceber que no altar tem várias coisas, né? Tem castiçais, tem um missal, tem um microfone, às vezes flores, um crucifixo. Mas só será apresentado a Deus em sacrifício o que estiver em cima do corporal. Então ele vai limitar o lugar do sacrifício. São Pio X também, no Catecismo, ele faz uma pergunta: em que parte da hóstia se encontra Jesus? A resposta ele não está na hóstia. Jesus ele é a hóstia. Toda a hóstia é Cristo inteiro. Ele irá perguntar em seguida: quando se parte a hóstia, se parte também Jesus? Ele responde: não, Jesus está inteiro em cada uma das partes. Então, no menor dos fragmentos da Sagrada Hóstia está o Cristo inteiro. Por isso, o corporal também tem essa função de, caso caia algum fragmento da hóstia, irá ficar sobre o corporal e depois é dobrado para que nenhum se perca. E qual o tratamento que depois deve ser dado ao corporal? O corporal depois ele é deixado de molho em água para que os possíveis fragmentos que estejam ali se dissolvam, né? E será depois jogado aquela água nos pés de alguma planta, no lugar onde pessoas não pisem, né? Então, mais uma vez aqui uma citação do Catecismo Maior, né? Quanto tempo fica em nós a presença eucarística de Cristo? Quanto tempo Cristo está presente na hóstia consagrada? O Papa responde: enquanto duram as espécies. Enquanto o pão for pão, enquanto o vinho for vinho, está ali presente Nosso Senhor, com sua presença eucarística. Então, dissolveu-se o pão, acabou-se a matéria, acaba-se também a presença eucarística de Cristo. Então, esse é o corporal. Então, o ofertório começa, o padre prepara no altar, abrindo sobre ele o corporal. Junto com o corporal, também vem o sanguíneo, que é esse tecido de linho, não é, em formato mais comprido que o corporal, que ele serve para purificar o cálice, enxugar o cálice depois da comunhão. E o último é a pala, que é esse cartão revestido de linho, que serve para cobrir o cálice enquanto se seguem as orações. Depois de abrir sobre o altar o corporal, o padre se dirige para o acólito que irá apresentar a ele a água e o vinho. Então o sacerdote coloca o vinho e a água no cálice, fazendo a seguinte oração: pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos nós participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Esse é o significado da mistura da água e do vinho. O vinho representa a divindade de Cristo, e aquela pequena gota de água, a nossa humanidade, que se perde na divindade do Filho de Deus. Então, assim como a água se mistura ao vinho, possamos nós também participar. O que é participar? Ter parte com aquele que se dignou um dia assumir, participar da nossa natureza humana, da nossa humanidade. Depois o padre se volta para o centro do altar, irá elevar até a altura dos olhos a patena e irá benzer o pão. Ainda não é consagração. Ele irá agora benzer o pão, a hóstia, depois benzer o vinho, que serão consagrados na frente. O que é benzer? Benzer, tornar bento, né? É separar aquela matéria para o uso de Deus. Então isso é uma coisa abençoada, é uma coisa separada do uso profano para servir ao culto divino. Então o padre eleva a patena, aquele pequeno prato que contém a hóstia, até a altura dos olhos, irá benzê-la
com as seguintes palavras: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, e que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Ele deita sobre o corporal a patena, depois ele irá benzer a mistura do vinho e da água. Eleva o cálice até a altura dos olhos e irá dizer: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Depois dessas palavras, o padre, de mãos unidas, se inclina sobre as oferendas e irá proferir a seguinte oração: De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Nas missas solenes, depois dessa oração, o padre irá incensar as oferendas, depois incensa a cruz do altar, incensa o altar e as imagens. Depois o próprio sacerdote é incensado e também a assembleia. O incenso, na liturgia, ele é símbolo da nossa oração, assim como fala o Salmo, né? Senhor, suba até a vossa presença a minha oração como incenso. Então, assim como aquela fumaça que sobe lenta e respeitosamente com um suave aroma até o trono de Deus, assim também são as nossas orações. Depois da incensação, quando é missa solene, o padre se volta para o acólito e irá lavar as mãos, com as seguintes palavras: Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Então, enquanto se procede ao ofertório, os fiéis vão até o altar colocar os seus donativos, a sua oferta. Aquela oferta que eu vou lá depositar no altar para a manutenção da paróquia, da igreja, né, representa também a minha vida, que é o sacrifício que Deus quer de nós. Então, no ofertório, nós somos convidados a colocar ao lado ali da cruz de Cristo as nossas pequenas cruzes do dia a dia, nossos sofrimentos. Essa é a hora. Então, daqui a pouco estará ali presente sobre o altar o sacrifício incruento de Cristo, a sua paixão redentora, o seu calvário. Então, no ofertório, eu vou ali também colocar a minha pequena cruz, para que ela esteja ao lado da grande cruz de Cristo e seja agradável a Deus. Depois de lavar as mãos, né, esse gesto de lavar as mãos significa o quê? Que o padre tocou as nossas ofertas, ele recebeu o que eu apresentei a ele, as minhas intenções, os meus sacrifícios. Ele se volta para os fiéis e irá dizer: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, no missal antigo dizia, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Vejamos que aqui é um diálogo entre o padre e a assembleia. O padre se volta para os fiéis. Quando é a missa versus Deo, né, o padre de frente para o altar, de costas para o povo, ele se volta literalmente para os fiéis e convida a oração: Orai, irmãos e irmãs. E o povo responde ao padre, né, ao convite do padre, dizendo: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Então, o sacrifício será oferecido a Deus pelas mãos do padre. Então, que o Senhor receba por tuas mãos, ó sacerdote, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então todo mundo se beneficia dos frutos da Santa Missa, dos frutos da redenção, dos frutos do Calvário. Então, essa é a parte do ofertório da Santa Missa. No próximo vídeo, nós iremos continuar a falar a partir da oração eucarística. Fiquem com Deus e até a próxima. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.